Fala pessoal, Lucas Moreira aqui. É o seguinte, hoje eu tô na AWS Summit, uma das principais feiras de tecnologia do Brasil, e é lógico que eu estou aqui para a gente ver o que tem de melhor referente à inteligência artificial para impactar o seu negócio. Então, se você não conseguiu sair, se você não conseguiu estar aqui em São Paulo nessa feira, fica até o final que você vai se sentir como se você estivesse passeando na feira sem sair do sofá da sua casa. Vamos que vamos! A primeira palestra já foi com a Francesca Vasquez, que é VP de Serviços e Soluções IA da Amazon. E o foco dela foi apresentar as soluções da Amazon de infraestrutura, que eles aumentaram ali a capacidade de 60% a 80% dos servidores deles no último ano por causa de IA. E o que é importante, pessoal? O que a gente absorve desse ferramenta? Agora a Amazon apresentou a solução deles, chama Bedrock, que gerencia agentes de IA como se fosse ali o N8N, só que agora para ser escalável, por exemplo, para soluções como Petrobras, iFood, inclusive o CEO do iFood também estava apresentando no palco. Então, é extremamente importante que vocês aprendam a dominar tecnologias escaláveis. Por quê? Para você sair ali do POC, que até o teste de conceitos, e talvez empresas menores até atendam, mas para grandes corporações, você tem que aprender novas stacks, por exemplo, como essa que a Amazon apresentou, que chama Bedrock. Eu vou deixar alguns trechos aí bem interessantes, por exemplo, ela falando sobre guardrails, está passando aí na tela. Ela falando sobre roteamento de prompts, que é uma feature bem legal, principalmente quando você tem operações ali com centenas de milhares de requisições por segundo, bem interessante. Gestão de múltiplos agentes, outra coisa. A Amazon tem uma expertise muito grande por causa do tanto de dados que eles processam na parte de RAG, que é a recuperação de conhecimento utilizando IA, agentes de IA. Então, tá passando aí o trecho na tela e vamos seguir para as próximas palestras. Cara, esses eventos que tem muita gente, você não consegue ficar pivotando de palestra. Então, eu escolhi aqui as melhores de IA na minha concepção e para trazer conteúdo para vocês, porque a Amazon tem muita coisa, né? Tem cloud, tem storage, tem processamento de dados, então tem infraestrutura. Então, eu escolhi as de IA. Estou correndo lá agora. A próxima palestra vai ser sobre melhores práticas e ferramentas de avaliação de modelos de IA. E eu almocei aqui rapidinho, já estou correndo lá, que já começou. E vamos que vamos. Terminou a palestra aqui da GenAI Responsável, melhores práticas e ferramentas de avaliação. E eu fico muito feliz de participar deste tipo de palestra, porque o que eu estou ensinando lá na comunidade está muito dentro do que as grandes empresas estão utilizando. Então aqui falou sobre análise de risco. Cara, o que é o risco? Qual que é a matriz de risco que essa IA vai ter se ela errar? Por exemplo, se ela falar a marca do meu concorrente no e-mail ou no atendimento. Então você tem que fazer análise de risco para você entender quais vão ser os tipos de ensaio que você vai ter que fazer, quantos ensaios você vai ter que fazer para essa IA ir para produção. Outra coisa, falou sobre, deixa eu abrir aqui as minhas anotações, que eu achei bem interessante. Falou sobre dataset, que é os dados que você vai utilizar para poder treinar esse modelo. Então lembra lá do Few Shot, quando você vai colocar exemplo de entrada e de saída? Para você saber qual vai ser o exemplo de entrada e de saída, você tem que ter um volume de dados. Então, de preferência, utilizar dados reais e não dados sintéticos. Outra coisa, sobre versionamento de prompt, olha só. Eu lancei uma aula sobre versionamento de prompt, a gente criou uma extensão no VS Code sobre versionamento de prompt, e é o que usa, e é o que as grandes empresas usam, versionar os seus prompts dentro de stacks grandes, por exemplo, como a da Amazon, chama Prompt Manager, dentro da solução deles lá, Bedrock. Então foi basicamente isso. Outra coisa que eles falam, que é os critérios de aceite, eu sempre falo disso, é você pensar no custo, é você pensar na latência, pensar na qualidade desse modelo. Então, cara, muito legal, muito bom. E voltando e reforçando, sempre aprendam sobre esses conceitos básicos, porque quando você precisar de escalar a sua operação, você vai ter que usar uma solução tipo da Amazon ou da NVIDIA, e os conceitos básicos aplicam sempre nessas stacks, seja lá no N8N da vida ou numa stack maior como essa, tá bom? Tamo junto, vamos para a próxima palestra. Pessoal, uma curiosidade sobre esse tipo de evento, tem gente que às vezes nunca veio, olha só, eles dão uns radinhos, e aí você sintoniza a frequência do palco que você tá, e aqui ó, tem vários palcos, olha só. Não sei se dá pra ver, eu tô nesse aqui, que agora vai ter uma palestra sobre a Hotmart.
E olha só, tem muita gente aqui. Cada um põe o seu fone, você consegue ouvir o seu palco. Para lá tem outras palestras, de outros assuntos. E o mais legal é que pode ser em outros idiomas. Por exemplo, ele pode estar falando mandarim ali, que vai ter um tradutor traduzindo aqui. No caso, essa que eu estou vendo como é em português, talvez ela vai estar sendo traduzida para inglês. Mas é assim que eles conseguem fazer esse tanto de palestra simultâneo. Funciona assim, só. E atrás daqui tem outros palcos. Então, se eu não me engano, vai até 15. Então, imagina o tanto de palestra que está acontecendo agora simultaneamente. Final de evento AWS Summit. A última palestra agora foi sobre segurança de IA, muito boa. Tô indo para casa, vou fazer um resumo completo para vocês. Vou também falar sobre as principais empresas aqui, que tem vários partners aqui, qual que é as tecnologias que eles estão oferecendo. Fiz um resumo bem bacana aí de umas 3, 4 palestras importantes que eu participei. Eu acho que vocês vão gostar. Fica aí, já tem resumo, vamos lá. Agora sim, já tô aqui em casa. E é o seguinte, fiz algumas anotações, eu vou deixar também os prints passando aí. Vamos fazer o resumo aqui. Eu saí lá daquela palestra de... O que era a palestra? De boas práticas. Deixa eu ver as anotações aqui. Isso, de boas práticas. Falei com vocês. Inclusive, olha o print aí. Eu acho que eu não tinha falado no último vídeo, deixei um print do quadro que eles escreveram lá, onde eles abordam aqui. Antes de você fazer um projeto com IA, você tem que fazer análise de risco, tem os critérios de aceite, as métricas, os datasets, que é o volume de dados que você vai ali usar para medir, né, a acurácia, a qualidade das respostas do seu modelo, do seu agente, e algumas stacks do ecossistema da Amazon, né? Então tem a parte do Bedrock, que administra esses agentes, parte de mitigação, de guardrails, que é nativo no Bedrocks também, que é bem interessante. Inclusive o guardrails deles, ele serve como API. Então, se você está precisando de guardrails, o que é guardrails, Lucão? Guardrails é o que cuida da entrada e da saída do agente para ver se não está tentando fazer uma técnica ali de jailbreak, que é uma técnica de prompt inject, se não é uma informação maliciosa que está tratando com o seu agente. Então, a Amazon tem isso, esse serviço de guardrails através de API. Vamos seguir aqui nas minhas anotações. A próxima palestra foi da Hotmart. Então, o modelo de IA implantado na Hotmart faz o seguinte, ele aprende com as aulas e responde aos alunos. E tem métricas importantes lá de melhor retenção do aluno. Vou deixar tudo aí na tela aí. Os alunos voltam a comprar. Inclusive, eu quero fazer um esquema desse de IA na nossa comunidade para ajudar vocês. Então, todo vídeo que eu postar, eu quero que embeda num RAG, num agente que tem conhecimento, que ele consegue recuperar esse conhecimento para poder responder vocês com maior acurácia, mais velocidade. Então, eu quero implantar isso também na nossa comunidade. Deixa eu ver aqui. Tá aí na tela, ó. Então, a parte de como que eles evoluíram o projeto. Então, começou com Prompt Engine, depois eles colocou aqui Prompt Engine, né? Então, depois eles colocou aqui a parte de Few Shot Prompt, que eu acho que está no mesmo bloco ali, porque engenharia de prompt e Few Shot, que é uma técnica, tá no mesmo bloco. Few Shot, gente, é dar exemplo. Então, você tem o seu prompt, você dá um exemplo. Inclusive, eu gravei uma aula de engenharia de prompt com a nossa extensão, chama Vibe Prompter, bem bacana. Então, é o seguinte, você dá ali os exemplos de o que o usuário vai entrar e do que tem que sair. Então, essa é a parte do Few Shot. Depois aqui a parte do RAG, né, que é recuperação de conhecimento. E depois Fine Tuning, que é quando você pega um modelo já treinado e retreina ele com a sua base de dados. Isso aqui, gente, são escalas de projetos muito grandes. Muito das vezes você está rodando isso aqui on-premise, ou seja, dentro do seu servidor. Então aí sim você faz um Fine Tuning num nível de Amazon é mais barato, porque se for uma pessoa normal, uma empresa comum, talvez o Fine Tuning sai bem caro, não compensa fazer. Falando de RAG, ele explicou aqui 4 pilares para agentes que têm recuperação de conhecimento. A primeira é a estratégia de chunk, e abrindo aqui a estratégia de chunk, eu acho bem interessante falar sobre isso. Pega uma quantidade de dados, divide num tamanho específico, um tamanho conhecido, e joga isso para um banco vetorial. Só para vocês entenderem, a memória do agente, ela está dentro do banco vetorial e tem como se recuperar. E chunk é os pedacinhos que você corta ali, inclusive o embedded, para poder subir isso para o banco vetorial. E ele estava explicando uma técnica interessante de chunk aqui, que é você fazer chunk não por tamanho específico, mas fazer chunk por semântico, por exemplo. Você está mexendo com a aplicação no jurídico. O seu chunk talvez não é só por palavras, talvez é por parágrafo. E aí na hora que o seu agente for recuperar isso, ele recupera com uma
a acurácia é muito maior. Outra coisa, reranqueamento. Como é que funciona isso, Lucão? Você recupera essa informação do banco de dados, lá do banco de dados vetorial, você joga ali top 3, 5, sei lá, e joga para um outro modelo para avaliar qual que é o melhor. Ranqueamento, que é uma melhoria do RAG, né? Eu falei que é grosso modo, claro que ele é um pouco mais evoluído que isso, mas re-ranqueamento serve para isso, é uma técnica também que eles estão aplicando lá no projeto da Hotmart, eu acredito. Janela de contexto, gente, janela de contexto é o que você vai conversando ali com sua gente. Então tem duas técnicas para você tratar a janela de contexto. A primeira é quando você está chegando ali no limite da janela de contexto da sua IA, o que você faz? Você sumariza e continua a conversa. Então você roda o modelo, ele sumariza aquela conversa e você continua a conversa. E o outro é que você vai descartando de formato de pilha, né? A mais antiga você vai descartando. Então isso é um tratamento de janela de contexto. Gente, estou passando aqui os pontos que foram tratados lá para vocês saberem o que rola nas palestras dessas feiras, beleza? Depois falou um pouco de caching de prompt. O que é isso aqui, gente? O seu prompt, um pedaço do seu prompt fica meio que em cache, você não fica mandando ele toda hora, ele fica salvo, na hora que chega a requisição já tem um pedaço do seu prompt ali. É uma técnica também que tem nas stacks da AWS. Bem interessante vocês saberem. Isso aqui é minhas anotações que eu vou fazendo lá durante o evento. Também eles colocaram o print de arquitetura, e é essa parte que me interessa muito nesses eventos. Cara, você tem a oportunidade de ver um print da infraestrutura de uma empresa que tem milhares, centenas de milhares ou até bilhões de requisições. Isso é bem interessante, porque você sai daquele escopinho ali de fazer teste com end-to-end, pequenos testes, ou até dar uma produção ali, alguma coisa nesse sentido, mas é mais interessante saber como que funciona a Petrobras, como é que funciona um iFood. Então tá aí o print do slide, vocês pausam o vídeo aí para vocês darem uma olhadinha da arquitetura que roda hoje na Hotmart, do agente de IA deles que responde os alunos, tá? Próxima palestra que eu fui, inclusive, é uma palestra seguida da outra, então ficou difícil de gravar entre as palestras do jeito que eu tava fazendo, porque eu saía da palestra e ia correndo lá e já entrei na próxima palestra. Vamos ver aqui, ó. Próxima palestra foi sobre aproveitando o poder de arquitetura de IA agênticos. Foi interessante, eles utilizaram uma stack open source lá que chama Strange Agents, que é bem parecida ali com Creo AI, com LangChain. Eu acho o LangChain muito superior do que Strange Agents, mas ele está bem integrado ali com o ecossistema Bedrock lá da Amazon, né? E eles codou ali em tempo real uns agentes. O que é interessante aqui, eu vou deixar um vídeo passando aí para vocês, esse trecho, quando você coda os agentes, e esse é o foco inclusive da Fazer AI, a gente coda os agentes, faz protótipos para os clientes nessas ferramentas low-code quando eles pedem, mas o nosso foco é desenvolver agentes que tem observabilidade. O que é isso, Lucão? Cara, eu preciso garantir o funcionamento desse agente, então a gente utiliza aqui dentro da Fazer AI o LangChain, por exemplo, o LangSmith, e aqui nessa palestra, que foi mão na massa, eles usaram um software chamado Strange Agents. Eu aconselho vocês a ir aprofundando a carreira de vocês para ir migrando para essa parte de codificação. Por quê, Lucão? Porque, cara, quando você vai escalando a solução, você vai escalando, chega um momento que softwares no-code, low-code, eles ficam mais complexos, na minha opinião, do que codificação. Codificação, você consegue fazer teste unitário, você consegue saber log de cada linha do que está acontecendo no sistema. Então, quanto mais vocês forem avançando na carreira de vocês e atendendo empresas maiores, vocês vão ter que ir partindo ali para a parte de codificação, beleza? Então, olha só, o que eu anotei aqui. Então, eles criaram, o vídeo está aí rodando, a gente utilizando essa stack, criou lá um agente de checagem de veracidade de notícia. Então, o que ele fazia? Eles codaram lá, importava a biblioteca, não sei o que, em Python, colocou uma tool, que é um HTTP request, que fazia search lá na internet, e aí ele falava se aquela notícia foi verdadeira ou não. Esse foi um agentezinho que eles criaram lá rapidamente, porque era só 60 minutos, tá? Outra coisa que eles falaram, que eu acho bem legal, gente, gente, investe em cursos dessas instituições, como NVIDIA, Amazon, Harvard, inclusive NVIDIA e Harvard são lugares que eu já estudei, Stanford. Dessas instituições grandes, eles falaram aqui, ó, gente, tem mais de 600 cursos, chama Skill Builder, tem mais de 600 cursos gratuitamente lá na Amazon. Invista nesses cursos, às vezes você fica ali comprando curso de várias pessoas na internet, cara, compra cursos de pessoas, de empresas qualificadas e, claro, escolhe ali as pessoas que você acham que tem capacidade de te ensinar e de te apoiar e de te fornecer um lugar para você poder conversar e de fornecer um lugar que você gosta da energia da turma, da galera, mas não fica comprando um monte na internet, não. Compra um ou dois desses lugares que você fala, não, eu quero andar junto,
faz sentido, né, tá, que essa pessoa investe em cursos dessas instituições, tá? Então, o conselho de vocês, Skill Builder chama. Vou ver se eu consigo deixar o link ou alguma coisa aí na tela para vocês acessarem, tá? Falaram isso lá na palestra, achei bem interessante. Próxima palestra foi sobre segurança. É um assunto que me interessa muito, inclusive lá na aula de engenharia de prompt a gente fala sobre segurança e, de novo, o que eu fico feliz é que o que eles tratam lá são o que eu ensino para vocês. Então, os conhecimentos que eles falaram lá sobre engenharia de prompt, sobre como é que faz invasão de prompt, como é que protege o seu prompt sobre guardrails. Eu achei bem legal, que são coisas que a gente já usa aqui na Fazeraí, eu estou ensinando para vocês. Então, ó, eles colocaram uma base de aplicação de IA generativo, vou deixar um print do slide aí na tela. Uma coisa interessante, tirei foto do quadro para mostrar para vocês, já dá para entender. Em aplicações onde você quer compartilhar várias bases de conhecimento, só que você quer controlar o acesso a essas bases por usuário, o que eles fazem? Tem uma chave que cada usuário carrega. Na hora que ele entra na aplicação, a aplicação leva essa chave, igual vocês estão vendo aí na imagem, até o acesso ao banco. Dá um exemplo, só para entender. O seguinte, imagina que você tem uma IA rodando numa empresa e ela serve para o RH, ela serve para o jurídico, ela serve para treinamento, ela serve para um monte de coisa. E você não quer que um cara lá do operacional acesse dados financeiros da sua empresa e saiba, por exemplo, o salário de todo mundo. Mas quem está mexendo no RH, que vai abrir uma vaga, talvez seja interessante, alguém financeiro, certo? Beleza. Então é o seguinte, já pensou, alguém lá do operacional pede quanto que ganha fulano de tal. Se você der esse comando para o pessoal do financeiro, a IA do financeiro, ela vai soltar. Só que se você der esse comando lá para o operacional, não vai soltar. Por quê? O pessoal do operacional tem uma chave de API que ela carrega essa autenticação até o banco. E na hora que o agente fazer requisição para o banco, ele leva essa chave junto, porque o banco pede essa chave desse usuário. E aí o banco devolve uma mensagem que você definir, por exemplo, não tem acesso. Aí o agente de IA pode responder, não sei o que você está perguntando. Por quê? Porque ele não tem esse nível de acesso. Então esse controle de nível de acesso de agente também é bem legal. E também tinha vários partners lá, que são pessoas que desenvolvem IA, empresas que desenvolvem tecnologia de IA, apresentando suas soluções. Vou passar alguns takes aí na tela, eu vi para telecomunicação, eu vi para a parte de marketing, etc. Tinha altos guichês lá apresentando suas soluções, utilizando as stacks da Amazon, deixei passando para vocês. E essa foi a cobertura da AWS Summit. Eu aconselho vocês sempre nesse tipo de evento, e isso que te faz um profissional diferente, essas experiências, quando você está ali nesse métier, no meio de tantas pessoas pensando sobre IA, pensando sobre tecnologia, você acaba conhecendo muita gente e adquirindo novos conhecimentos, e isso faz você um profissional diferenciado no mercado. Comenta aí se você gostou desse tipo de conteúdo, né? E em breve vai ter aí uma feira que eu vou estar... Uma feira não, já é um evento, eu vou estar lá no escritório do Google aqui em São Paulo, espero que vocês gostem também. Vou cobrir lá um evento sobre IA na parte de segurança, que é uma parte que me interessa muito. Comenta aí embaixo se você gostou desse tipo de vídeo. Tamo junto, acessa a nossa comunidade se você quiser aí um espaço para poder trocar ideia com gente que curte IA e tal. Cola lá na comunidade. Tamo junto, até a próxima, falou!